E por falar em golpe, é claro que eu não poderia deixar de falar do golpe que você já conhece, a gente já falou algumas vezes aqui no nosso programa a respeito daquela situação dos brasileiros do Namala Tour. Eles que foram ludibriados por propostas mirabolantes, fantasiosas, incríveis de vendas de passagens a preços assim que qualquer um poderia até duvidar. Mas no fim das contas, como a gente já contou aqui no jornal, a Moana, que é responsável pela empresa, ela não entregou as passagens que foram vendidas. O golpe é de algumas centenas de milhares, podemos dizer até que mais de $1 milhão, e são mais de 300 pessoas que foram lesadas. A gente trouxe esse caso aqui no SBR News há praticamente 2 meses e até agora as vítimas continuam completamente sem chão, no prejuízo e sem saber se ainda vão receber. Eu recebo agora aqui no estúdio conversando comigo a Michele. A Michele é uma das vítimas e também posso até dizer que a Michele é porta-voz das vítimas também, né, Michele? Você já conversou com muita gente da imprensa, ela que inclusive comanda alguns grupos com essas pessoas que foram lesadas para poder dar uma luz e esclarecimento, porque até agora, né, Michele, tem gente até que nem sabe que tomou calote, né? Boa noite. E boa noite, né? Realmente isso todo dia meu WhatsApp chega uma nova mensagem de gente que não está nem sabendo o que está acontecendo, que não sabe nem qual providência tomar. Então, assim, os casos e as pessoas só aumentam. E até agora, nenhum retorno. Michele, deixa eu fazer uma pergunta muito séria, porque a gente teve, primeiro, uma fala de que ela tem um caráter, enfim, que jamais faria isso, e no fim das contas não foi isso que a gente viu, porque algumas pessoas, e foram, se eu não me engano, 2 ou 3, receberam propostas absurdas de pagamento de 25% ou até menos do valor devido, é isso? Isso mesmo. Na verdade, como eu sou porta-voz, né, aqui no Brasil, por alguns grupos de WhatsApp, ela meio que tentou me calar, né? Então, ela fez essa proposta para mim. Eu fui de poucas pessoas aqui no Brasil, eu acho que eu fui a única, se eu não me engano, que recebeu essa proposta. Meu investimento, na verdade, nem é investimento, né? Meu prejuízo foi de R$ 10.500. Meu Deus. E eles tiveram coragem de me oferecer R$ 2.600 e não ter mais nenhuma ação judicial contra a empresa se eu aceitasse esses R$ 2.600. É uma sacanagem, né? Agora, outras pessoas também receberam coisas assim, tipo dívidas de $6 mil oferecendo $800 de pagamento, né? E foram pouquíssimas pessoas que eles entraram em contato, e além de terem entrado em contato fora daquele prazo, que seria no começo de junho, como eu me lembro aqui, no começo de junho eles começariam a fazer esses contatos e tentar fazer os pagamentos. Então, pouquíssimas pessoas tiveram essa resposta e muita gente, quando vai procurar, acaba tomando o telefone na cara, é isso? Isso mesmo. Hoje teve um colega de Santa Catarina que me mandou mensagem também através do grupo. Ele não estava nem ciente de tudo que estava acontecendo. Ele tentou entrar em contato com o número que foi passado para ele, que ele comprou as passagens, e simplesmente não responderam. E aí ele começou a pesquisar, achou meu contato e percebeu que se tratava de um golpe mesmo. Então, até hoje, tem pessoas que não estão sabendo, não estão cientes do que está acontecendo. Agora, Michele, me fala uma coisa. Eu sei que muitas pessoas acabaram fazendo as compras por conta dos influencers que indicavam a Namala Tour. Então a gente tem os pastores da Lagoinha, né, o André, a Cassi, enfim, outras pessoas envolvidas ali. A gente tem a Adriana Saldanha, se eu não me engano, que é esposa Santana, desculpa, Adriana Santana, que parece que bloqueia todo mundo e não fala a respeito do assunto. A Bela Falcone foi a única que se manifestou a respeito, aliás, de uma forma muito direta e correta, dentro do ponto de vista dela, né? Mas o restante, ninguém quer saber absolutamente nada, nunca ouviu e não quer falar, é isso? Exatamente. Como que hoje, né,
as mídias, Instagram, as pessoas públicas, né? Elas dão todo dia a cara no Instagram, fazendo propaganda, e eu fui influenciada pela Adriana Santana, pela Bela Falcone, eu comprei porque eu vi elas viajando pela Moana, e após tudo isso, ocorrer mais de 2 meses sem nenhum retorno, a Adriana Santana bloqueia todas as vezes que ela entra ao vivo no Instagram, ninguém consegue falar com ela. Quando a gente digita comentários nos seus posts a respeito do assunto, eles deletam o nosso comentário. Isso não foi só comigo, foi com inúmeras pessoas. E aí fica muito fácil, né? As pessoas vão no Instagram, colocam o nome de pessoas, a gente acredita e aí não voltam no Instagram para falar com as milhares de vítimas que não têm retorno nenhum, não têm resposta nenhuma, perderam o dinheiro, que é isso que a gente pensa. Na realidade, foi a destruição para muita gente de sonhos, né? Gente que estava se programando para vir para os Estados Unidos pela primeira vez, com visto na mão. O meu caso tem 7 anos que eu não vejo meu irmão. Vai fazer 8 anos em janeiro. E eu não tenho condição de ir. A única opção que eu tinha era essa. Olha, só para você que está em casa entender, eu não vou citar o nome das pessoas, mas tem, por exemplo, relatos que a gente ouve aqui de pessoas dizendo, olha, eu não sei de nada de nenhum dos 3 influencers mais citados, o que eu sei e é público, então, nenhuma informação privilegiada. O que eu posso dizer é que eu me informei com pessoas bem próximas do André Valadão e da Adriana Santana, e a informação é que eles não estão ajudando ninguém, até porque eles compraram alguns pacotes com ela, pois teriam agenda todo mês no Brasil e usariam as passagens dela, ou seja, eles também estão como vítimas, apesar de influenciarem. Tem uma dúvida nessa história. Como que essas pessoas compraram, são vítimas e elas não colocam a voz dela, inclusive, para ir contra alguma coisa que aconteceu? Não cabe, sabe? Muitas vezes, algumas das pessoas que estão aqui nesses grupos, né, Michele, justamente tá ali para fazer bagunça e deixar as pessoas ainda mais confusas. Teve uma situação que vocês descobriram um olheiro por parte da empresa da Moana ali só para tentar bagunçar a história, né? Isso tem acontecido em vários grupos que eu era administradora. Então, assim, as pessoas às vezes estão no grupo só para passar informação para a Moana, porque a gente discutia um assunto, passava 5 minutos, a Moana tinha uma ação diferente. Ou postava alguma coisa no Instagram, ou tentava calar a boca de algumas pessoas. Então, assim, a gente começou a avaliar, né, como que você tem um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional, e você está num grupo e não toma atitude nenhuma. Né? Isso não é coerente. Então, a mesma coisa para esses influencers. A gente quer uma resposta. Se eles realmente são vítimas, o que eles estão fazendo? Será que eles receberam o dinheiro de volta? O que está acontecendo? Porque até agora a gente não tem resposta. Agora, Michele, eles têm uma resposta? Você vê, as pessoas até colocam alguns depoimentos, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos e fui membro da Lagoinha. A Lagoinha é a igreja do André Valadão. Eu comprei por ver pessoas voando, mas infelizmente Papai Noel não existe. E mesmo sendo ainda membro da Lagoinha, não tive nem sequer uma proposta de 25%, por sinal, nenhum contato da equipe da Moana. Aliás, ela não é membro da igreja. Esse é um relato que a gente tem no grupo, assim como tantos outros nesses últimos 2 meses. Dúvida, as ações estão acontecendo no Brasil e as ações estão acontecendo aqui nos Estados Unidos também, Michele? Eu movi uma ação civil, inclusive eu já tenho audiência marcada agora em agosto, né? E aí eu vou ver o que vai acontecer nessa audiência civil. Também montei um grupo aqui no Brasil para ação criminal, porque diretamente conversando com advogados criminalistas, isso é um crime, pode ser enquadrado, inclusive, em formação até de quadrilha, porque não era só a Moana, a gente tem que colocar as outras pessoas envolvidas, né? E, então, assim, as providências estão sendo tomadas aqui no Brasil, só que a nossa maior dificuldade é que ela está aí nos Estados Unidos, né? Ela está em Orlando. Então, como que a gente vai conseguir aqui no Brasil tomar alguma atitude
com relação a ela em Orlando. Então, por isso que a gente vai na mídia, a gente coloca tudo que puder fazer, porque alguma coisa tem que ser feita. Sim. Isso não pode acontecer, uma brasileira tomar dinheiro de brasileiros, de pessoas que estão aí na Flórida também. Isso é um absurdo. Michele, eu acho que a pergunta que fica é justamente a seguinte, presta bem atenção. Se realmente o motivo foi o aumento do preço do combustível, o aumento das passagens, etc., ela tinha o dinheiro. E para onde esse dinheiro foi? Por que eles estão oferecendo só 25% para essas vítimas, como a Michele, por exemplo, que recebeu R$ 2.600 de proposta, sendo que ela tem algumas centenas de milhares de dólares em caixa para tentar resolver? Aonde foi esse gasto? Por que ela não abriu ainda, não pediu concordata também, já que a situação está tão complicada? A empresa continua aberta. Os advogados mudam a todo instante. Não existe uma resposta. Eu queria agradecer a Michele que está aqui comigo. Michele, é um assunto que não pode deixar morrer, viu? É um assunto que verdadeiramente a gente não pode deixar acabar, porque a gente sabe que a estratégia é justamente essa. O brasileiro tem um pouco de memória curta e quem, na realidade, bate não se lembra, mas quem apanha se lembra sempre, né, Michele? Obrigado mais uma vez. Com certeza. E a gente não vai calar. A gente quer resposta, a gente quer o nosso dinheiro de volta. Eu paguei em abril desse ano, em 2022. Em maio, em menos de 20 dias, ela colocou o comunicado. Então, se ela não emitiu as minhas passagens, cadê o meu dinheiro? Com menos de 30 dias, o dinheiro acabou? Como assim? É bem complicado mesmo. Então, olha só, gente, só para você entender, a gente vai continuar em cima desse assunto. Eu agradeço a Michele mais uma vez e, claro, a gente está de portas abertas para todas as vítimas. Quem quiser falar, está aqui um espaço para poder deixar esse assunto sempre vivo. E, claro, que a gente deixa o espaço aberto também para a Moana, porque se ela quiser se pronunciar, como já mandou aviso de advogado, né, resposta genérica, a gente quer saber exatamente, cadê o dinheiro, Moana? Cadê a sua responsabilidade como empresária? Cadê as pessoas envolvidas? O seu green card está pronto, né? Então tá, parabéns para você. Mas e o resto? E essas pessoas que tiveram os seus sonhos destruídos e que estão num prejuízo que vai fazer, além do trauma, enfim, olha, vai fazer muita falta. Para você não deve estar fazendo falta não, mas para essas pessoas sim. Michele, mais uma vez, muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada. Olha, deixa eu aproveitar aqui para falar para você que está aí assistindo a gente, aproveita para mandar para a gente as suas... Eu quero ouvir o que você pensa a respeito disso, porque a situação é muito complicada e golpes